Acho que nos últimos anos, as pessoas cada vez mais se singularizando e trazendo quem elas são. E isso vem permitindo que elas sejam assim também no ambiente de trabalho. E as empresas, os gestores, os líderes nas organizações, cada vez mais percebem o valor dessa diversidade de pensamento. Da maneira mais abrangente que a gente possa olhar o tema da diversidade, os gestores vêm percebendo o valor de ter essa diversidade. E neste mundo atualmente digital também, as pessoas cada vez mais se colocam como elas são. De fato, eu acho que isso traz um desafio muito grande para a gente garantir o fio que une todas essas singularidades, essa diversidade, no que significa ser aquela empresa. Ou seja, como é que eu, mesmo tendo toda essa diversidade, consigo garantir a cultura naquela empresa? Que cultura é aquela? E eu acho que o mundo digital hoje também pode nos ajudar bastante, porque você disseminar quais são os valores daquela empresa, qual é o propósito daquela empresa, trabalhar isso com os seus funcionários, desde quando você vai atraí-los. Eu acho que cada vez mais é importante que esses processos de RH sejam absolutamente, que a linha condutora deles seja essa cultura. Então, na hora que eu vou encontrar a pessoa certa, cultura tem que ser algo, ou tem o fit ou não tem. Na hora que eu vou trabalhar o onboarding, eu tenho que trazer cada vez mais que cultura é essa, o que eu espero. Quando eu defino meu código de conduta, ali deveria estar enraizada essa cultura. Quando eu vou fazer uma ação de desenvolvimento, quando eu promovo ou não promovo alguém, quando eu reconheço ou não reconheço alguém, o tema cultura deveria estar ali sempre e ajudando a divulgar que cultura é essa através do digital hoje, né? Através de um Facebook, através de um LinkedIn, através do que for, até para os seus próprios colaboradores e para o mundo. Uma vez que você identifica um valor daquela cultura sendo vivido, você usar as redes sociais para viralizar isso e as pessoas cada vez mais começarem a perceber. Ora, todos os profissionais dentro de uma organização são guardiões daquela cultura. Cada profissional ali dentro. Acho que o importante é que cada profissional se identifique com aquela organização e se veja como um guardião e como um construtor daquela cultura. A cultura não é feita pelo RH, a cultura não é feita pelo presidente, a cultura é feita pelo dia a dia que acontece ali. E quem vive aquele dia a dia é cada um dos profissionais ali dentro, cada um dos funcionários. Entretanto, o líder tem um papel fundamental nisso. A gente não pode diminuir também com essa minha introdução a importância do líder na construção dessa cultura, porque o líder tem que viver essa cultura, tem que demonstrar. Cada vez mais walking the talk ou liderar por exemplo é fundamental. Então, a partir do momento que ele dá o exemplo de que cultura é essa, ele tem um papel fundamental nessa construção. E em momentos de crise, a rádio peão, os boatos daquelas perguntas que os funcionários têm e não são respondidas, cada funcionário vai responder da sua maneira. Aí o líder é fundamental que, ao perceber isso, ele seja o principal agente de trazer, de fato, a transparência e a clareza do que está acontecendo. Num momento de crise, na minha experiência, isso emerge. Por que essas pessoas foram desligadas? Aí começam várias respostas que na verdade não é a resposta adequada para essa pergunta. E outras perguntas começam a surgir e o líder tem o papel fundamental de garantir que a mensagem adequada e correta chegue em cada um dos seus colaboradores. Ele é o principal comunicador nesse momento. Não dá para esperar que alguém de marketing, alguém de RH, o próprio presidente ou CEO da empresa seja o único responsável por isso. Ele tem um papel fundamental sim, mas ele precisa de cada um dos seus líderes para essa construção.
Esse é um tema interessante, né? Geralmente tem as vantagens de um time pequeno e as desvantagens de um time pequeno, mesma coisa para o time grande, né? Eu acho que a organização, na hora de construção dos seus times, idealmente deveriam tentar, como é que eu consigo montar uma estrutura que eu consiga aproveitar os benefícios de ambos os lados. Não vai dar para ter tudo, obviamente, né? Mas se você está numa organização pequena e você de alguma maneira consegue fragmentar em alguns momentos em times menores, isso facilita a comunicação, isso facilita o engajamento, isso tem uma série de vantagens. Mas se você precisa em algum momento, talvez, mais ideias vão surgir, você vai conseguir que mais cabeças pensando juntos consigam soluções melhores, então acho que você tem que aproveitar e fazer isso também. E aí, acho que usar ferramentas digitais podem ajudar muito em conseguir fragmentar, mas ao mesmo tempo tornar grande, né? Eu acho que esse é um caminho super importante. Inclusive quando você é uma organização pequena. Então como é que eu consigo talvez abranger na minha indústria, ou abranger ou expandir para outros stakeholders usando ferramentas digitais? Eu acho que tem várias maneiras que a gente pode ser criativo e aproveitar esse tipo de solução para conseguir um pouco mais do melhor do grande sendo pequeno, ou um pouco mais do pequeno sendo grande, né? Acho que esse deveria ser uma tentativa e um norte para os líderes nas organizações.